Olá, seja bem-vinda ao podcast A Casa do Bebê. Nesse 5º episódio, temos uma convidada muito especial e aqui nós vamos descobrir as maravilhas e os grandes desafios da maternidade, desde a gestação até os primeiros anos de vida do seu bebê. Eu sou a Cristiane Teixeira, empresária com mais de 10 anos de experiência nesse mundo materno. Tive o privilégio de acompanhar muitas mamães e por várias etapas aí dessa maternidade. Hoje nós estamos aqui com a Fernanda Borges, uma nutricionista, e vamos abordar vários temas muito incríveis. Mas antes, eu quero falar dos nossos patrocinadores. A Kids Closet é uma loja aqui em Limeira da linha infantil com looks perfeitos de 1 ano até o tamanho 10. É isso mesmo, vários looks perfeitos para os seus filhos. E também temos a Manga Verde, uma loja de moda feminina que eu tenho certeza que você vai encontrar tudo o que você precisa para se valorizar e sempre se sentir linda. E hoje, Fernanda Borges está comigo. Fer, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e temos muitos temas aí para a gente falar que são extremamente importantes, né? Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada por confiar no meu trabalho, por estar aqui. Tenho certeza que vai ser bem bacana a nossa conversa hoje. Com certeza. Gente, quanto assunto nós temos para falar, né, Fer? Em pequenos bate-papos a gente descobre um mundo aí que eu falo que a gente tem que falar sobre eles, porque realmente é muito importante. Vamos começar falando aí da preparação nutricional para uma possível gestação, né? Isso, a hora que eu fiquei sabendo, eu fiquei, oi, precisa preparar uma parte nutricional para me engravidar, né? Fala um pouquinho desse mundo, dessa etapa e como que funciona. Sim, é muito importante a gente preparar o nosso corpo para gestar. E eu sempre falo que também não é só a mulher. O homem também tem seu papel, né? 50% de cada um na hora da concepção. Então, todo mundo tem que fazer seu papel. E a gente fala que não é só uma alimentação saudável. A gente tem várias coisas que a gente precisa ajustar na nossa rotina. Alimentação saudável, sim. Prática de atividades físicas regulares. Um sono de qualidade. E tentar diminuir o estresse do dia a dia. É complicado hoje no mundo que a gente vive, mas é muito importante essa preparação. Quando a gente está pensando em ter um filho, em gerar um bebê. Ô Fer, então pensando assim, ó, se a gente pensar em engravidar, vou procurar um obstetra, né, para mim fazer todo esse check-up e procuro automaticamente já uma nutri nesse mesmo período, isso? Sim, até talvez antes do obstetra, assim, ou ao mesmo tempo, porque esses hábitos de vida saudável, ele tem que vir, a gente fala até alguns anos antes, né, de pensar nisso. E lógico que também não é só para ter um bebê, né, é para a vida toda. Para a vida, exato. Então, isso é importante. E um exemplo, assim, uma paciente, uma mulher que quer engravidar, tem alguma deficiência nutricional. Tem deficiências que a gente precisa de 6 meses a 1 ano para corrigir. Então, esse corpo tem que estar preparado. A gente fala que 3 meses antes da concepção, ele tem que estar, tipo, perfeito. Fala. É lógico que às vezes não é possível, né? A perfeição não, mas o ajuste. Então, de pensar, opa, quero engravidar 1 ano antes, 6 meses, já começar toda essa preparação, aí pensar em todos esses aspectos, se for possível, ajustar. Certo. Então, pro marido é a mesma coisa, né? Lógico. Pegou, pensou assim, mulher, a mulher já vai no obstetra, já tem que fazer todos os check-ups anteriores, mas o marido, ele tá envolvido em 50% desse processo, então, né? E quando a gente fala de vitaminas, a gente faz toda essa substituição, tudo, e assim, de uma forma onde vai ser bem pontual, né? É um check-up mesmo de exame que você pede. Sim. É isso. Eu avalio rotina, né, alimentar, então a gente vai alinhar toda a alimentação e a rotina e também exames, né? Avaliar questões nutricionais, toda a parte nutricional de exames bioquímicos, assim, é o que a gente avalia, tanto do homem quanto da mulher. Ô Fer, e existe algum índice hoje que você fala que a preparação ou a falta dessa preparação traz algumas intercorrências, né? Às vezes demorar para engravidar e tudo mais. Tem alguns estudos que apontam que essa mudança no estilo de vida melhora em até 30% a chance para ter sucesso. 30%? 30%. Nossa, é extremamente considerável, né? Sim, então, sim. Nossa, é muito significativo. É muito significativo, né? Bastante. Então, vamos pensar assim, a mulher já fez todo esse preparo, né? Começou lá e engravidou. Então, aqui, vamos fazer aquele acompanhamento nutricional também durante essa gestação? Sim, extremamente importante. Porque a gente pensa assim, antes de engravidar, a gente está pensando em toda a genética ali. Como que vai ser,
E a partir do momento que engravidou, a gente tem que cuidar do meio que aquele bebê está sendo gerado, que também é extremamente importante. Até estudei bastante na graduação, no mestrado, inclusive era isso, o quanto o meio influenciava na gestação e podia influenciar aquele bebê até a vida adulta. Uau! Sim. É muito mais além do que a gente imagina, né? Sim, então, de pensar em todo esse ambiente, tem que ser cuidado da parte também nutricional, todas as outras coisas são importantes, mas a nutrição também, até para não se ter consequências e desfechos ruins, tanto na gestação, né, um parto prematuro, um crescimento, uma restrição de crescimento uterino de uma criança. Então, né, nesse momento, né, até prevenir um ganho de peso. Por que a gente tem que... A gestante não pode ganhar muito peso? Para evitar complicações, até no parto e para a mãe, como diabetes, hipertensão, que hoje o maior índice de complicações que um bebê nasce e vai para um UTI neonatal tem relação com isso. Com um alto índice, um ganho de peso alto e um desenvolvimento de um diabetes e uma hipertensão. Uma curiosidade, eu não falo, não tem que comer por 2? Lógico que não. Né? Porque isso a gente ouve, nossa, eu tô com uma fome. Existe esse... É mais emocional ou talvez seja realmente... Existe, lógico, com uma vontade de comer mais. A gente precisa comer mais. Mas as pessoas idealizam e acham que é por 2. E não é. Em números, vamos supor que é cerca de 200 calorias, 300 calorias é mais... Muito pouco, né? Que é pouco, sei lá, um pãozinho com queijo já atingiria isso, então... Nada, nossa, né? Não tem que comer por 2. Exatamente. Fer, em cada trimestre existe uma importância aí de desenvolvimento, né? Que a gente sabe, cada trimestre vai pegar um ponto. Uhum. E a nutrição, ela vai entrar também em um trabalho estratégico para cada trimestre primeiro? Ele entra nesse ponto? Sim. A gente fala em termos de suplementação, né? Uhum. Eu falo que a maioria dos casos, uma gestante sem complicação. Então, por exemplo, no primeiro trimestre eu vou precisar de ferro e ácido fólico, com toda certeza. No segundo trimestre eu vou continuar precisando do ferro, do ácido fólico ou do metilfolato, de ômega 3, porque na nossa alimentação hoje é muito difícil ter fontes de ômega 3, que é a gordura que a gente considera boa, então a gente é ideal suplementar, até para o desenvolvimento do bebê. E os probióticos, que tem muitos estudos relacionando a diversos benefícios assim na gestação. Cuidar dessa microbiota, que a gente sabe hoje que é o segundo cérebro, então também é importante. No terceiro trimestre, então a gente tem todos esses, a gente continua. Eles não interrompem. Não, continua. Não. A gente acrescenta. Ácido fólico, os probióticos, o ômega 3, mais o cálcio e o magnésio, porque a gente está em intenso crescimento e desenvolvimento ósseo, né, desse bebê. Então, mais ou menos de praxe, assim, mesmo que a gestante está com uma alimentação ótima, essa suplementação seria necessária. Lógico que a gente vai avaliar de fato, tipo, com exames, a alimentação e fechar isso. Mas hoje eu vejo que as carências nutricionais também grandes, assim. A alimentação hoje em dia é muito pobre. É, muito pobre. É muito rica em processados e pouco em, de fato, micronutrientes, né, que a gente diz. Então, eu vejo muita necessidade de suplementar vitamina D, na maioria das gestantes. Então, zinco é uma necessidade que eu vejo grande. Vitaminas do complexo B, antioxidantes. Então, é muito recorrente isso? Tá muito... Bastante. Nossa, que... Então, então, necessita. É lógico que a gente prefere que seja via alimentação, mas como a gestão é um período intenso, que requer muito, então muito a suplementação, ela é necessária. Nossa, é muito... E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se a gente deixa faltar algumas... Às vezes sente umas fraquezas estranhas e não sabe o porquê, não pega muito nisso? Sim, com certeza. Né? Até esses dias recebi uma amiga, tipo, eu tô muito mal, e ela já tinha passado pelo parto, ela tava amamentando. Quando eu fui ver, tipo, você tá com anemia. Ela... Imagina! Na amamentação ainda, né? Sim, então, e às vezes é muito sutil, assim, que você não percebe. Ela, não, mas não tá tão ruim assim. Eu falei, não tá tão ruim esse parâmetro, mas esse aqui
tá, ó. E aí ela começou a tomar, ela, nossa, eu já tô me sentindo muito melhor. Eu falei, é complicado, você passou por uma gestação, aí você passou por um parto, que tem perda de sangue, e aí uma amamentação... Só sugou, sem né? cuidar, então... Só sugou. Exato. Pegando esse gancho, então, de amamentação. As limitações de alimentação interferem também nessa produção de leite? Como que funciona isso? Para começar a amamentar. Entendi. A limitação, assim, de alguns... não como alguns alimentos, né? E ele vai interferir para a gente produzir esse leite? Como que funciona essa parte do nosso alimento para a produção desse leite, para essa mãe conseguir amamentar com excelência? Legal, Cris. Então, alguns estudos mostraram uma coisa assim até surpreendente, que mulheres que estavam em locais de desnutrição, o leite dela era perfeito. A composição do leite era nutricionalmente perfeita, porque o corpo entendia que existia algo maior que ele precisava cuidar, a sobrevivência do bebê era mais importante que a sobrevivência da mãe. Uau. Então, retirava de toda a reserva da mãe para aquele leite ser perfeito. Então, isso é muito interessante. E, mais uma vez, o quanto é importante cuidar da mãe, da nutrição dela. E, ao mesmo tempo, lembrar que restrições calóricas, que às vezes... então tudo bem, eu posso fazer uma dieta porque o meu leite vai ser perfeito. Não é bem assim. Se a gente fala que uma restrição severa de calorias durante a amamentação, isso faz com que diminua a quantidade de leite produzida. Ele vai ser perfeito, tipo, com nutrientes. Mas pode ser que a quantidade... seja pouca para o nenê. Sim. Então tem que tomar bastante cuidado aí, né? Com essas paranoias. Preciso voltar ao meu corpo, preciso não sei o quê, mas tem que ter um equilíbrio. Vamos dizer assim, esse equilíbrio? A produção de leite tem um horário, assim, que é maior para aumentar? Porque às vezes eu vejo meu peito murchinho, né? E falo assim, nossa, parece que eu não tô dando o volume ideal. Existe esse melhor momento? Na verdade, a gente fala que existe o pico de produção de leite, ele é na madrugada. Então, a gente até recomenda que no começo da amamentação, né, nos primeiros dias ou até no primeiro mês, seria interessante continuar, se o bebê solicitar, ou até acordar o bebê de madrugada, para estimular essa produção, porque o organismo está entendendo quanto deve ser produzido e aproveitar esse pico hormonal. E aí, a partir do momento que já o corpo estabelece, já entende o quanto tem que ser produzido, a gente pode deixar de acordar o neném, por exemplo, se está indo tudo bem, se está ganhando peso. Então, teria que, lá pelas 3 da manhã, é um horário que é o pico de produção hormonal, e logo de manhãzinha também. Então, é super interessante. Até mulheres que já amamentaram podem ter percebido que, às vezes, o nenê dorme e acorda com o peito bem cheio. Então, é por causa desse pico de produção. E você me perguntou também da questão do peito, né, murcho, que isso eu escuto bastante, do tipo, o meu peito tá murcho, quer dizer que eu não tenho leite? E lógico que não. E é o que eu sempre falo, na verdade é até melhor, porque um peito mais murcho, você tem até uma facilidade maior do bebê conseguir, porque a boquinha é muito pequena, conseguir abocanhar, que a gente fala, aquele peito. E tem outra informação importante, que eu sempre falo, que o peito, ele é fábrica, não é estoque. Então, que 80% do leite, ele é produzido na hora que o bebê está sugando. Só 20% fica ali estocado, parado. Então, não tem que se preocupar se o peito está murcho. Isso não indica se eu estou tendo leite ou não. Né? Será que eu tenho o suficiente para o meu neném? Né? Então, só para entender que esses 80%, então, significativo, né? Bastante. Ele sempre vai ser ali na hora da mamada. Então, tá tudo bem, mamãe, fica calma. Né? A gente fala que o nosso corpo, ele é perfeito, né? Demais. Ele vai produzir no momento certo, né? O fluxo certo. E se tiver alguma intercorrência também nesse meio do caminho, vai entender o que precisa entrar aí para suplementar, né? Sim. Esse tempo. Fer, tem algum alimento que é muito importante o consumo dele durante a lactação? Todos são, né? É difícil eleger um, assim. Mas uma curiosidade, assim, que eu acho importante, que o único alimento que a gente fala que passa diretamente do consumo da mãe, diretamente para o leite, seria as gorduras, que a gente diz. Então, se eu tenho um consumo maior de gordura ruim na amamentação, meu leite vai estar cheio de gordura ruim.
Então, se eu consumo mais ômega 3, que é a gordura boa, mais o meu leite vai ter essa gordura. É como se fosse uma via direta. Claro que tem outros nutrientes que a gente fala, um exemplo, a proteína do leite, de vaca, passa pequenos fragmentos, mas não é numa via tão direta assim como as gorduras boas. Então, é algo que a gente precisa até, às vezes, pensar na suplementação. Como eu disse, que é muito deficiente nos nossos hábitos mesmo alimentares aqui no Brasil. Então, a ômega 3 é super bacana. Ele vai ajudar bastante em todos os processos. Sim. Ô, Fer, só pegando aqui, ó. Então, durante a amamentação, continua-se esse acompanhamento? Sim. Para suplementação? Sim. Então, nós começamos pensando lá quando eu queria engravidar. E, ok, fiz todo o tratamento, dentro dos trimestres, todos os tratamentos. E na amamentação, continuo com eles. Continuo com alguns deles. Exatamente, para a etapa, né? Isso, sim. Então, nunca mais desgruda da Fer. Ah, por favor. Gente, pensa assim, ó, você cata a nutricionista, ela vai ser sua melhor amiga, não é verdade? Sim. Porque, ó, agora eu quero falar com você de introdução alimentar, porque nós falamos da amamentação materna, lindo, né? Então, toda a parte de amamentação. Só que eu preciso passar meu filho ali com 6 meses, correto? Sim. Pra introdução alimentar. E eu tô com a Fer ainda. Olha que beleza, Olha, né? Gente, a Fer é a melhor amiga mesmo, ela vai resolver a família pelo inteira. menos uns 2 anos ali de acompanhamento. Acho que nunca mais vai querer largar, né? Não. Ô, Fer, então vamos lá. Para essa introdução alimentar, a partir dos 6 meses, né? Existem muitas dúvidas. Eu acho que essa foi uma dúvida minha, assim, como mãe. Eu dou amassadinho, eu dou batido, eu dou pedaço. E agora tem vários tipos de alimentação, de métodos, exatamente, de alimentação. Ao seu ponto de vista, qual que você acha que é o mais interessante, né? Você com 2 filhos pequenos, acabou de passar por esse processo também, né? Sim. O que você vê, assim, de prós e contras, né? O qual você mais indica? Cris, eu acho que mais importante do que a gente pensar em método, porque eu acho que isso também vai muito da crença da família, dos hábitos da família, é entender as formas corretas de fazer. Uma coisa assim, eu vou optar pela tradicional amassadinho porque isso me dá mais segurança. Por N questões. Não tem problema nenhum. Desde que seja, por exemplo, que o bebê reconheça cada alimento. Então, tá amassadinho ali a batata, então você só dá a batata, só a cenoura, que ele consiga identificar o real sabor daquele alimento. Para não ser tudo junto, misturado, uma coisa só com o mesmo sabor. Então, isso é um ponto importante. Então, vamos lá. Eu dou cada legume, cada alimento na sua individualidade. Então, sentiu o gostinho, né? Terminei aquele. Vamos lá, próximo, né? Então, cada porçãozinha, então, na sua individualidade. Isso, não colocar na colher tudo junto misturado e amassar aquele tudo mitidão, junto, né? Exato. Então, tenta amassar separadinho e ir ofertando cada um de formas separadas. Lógico que tem um momento que a gente pode juntar, mas até a criança reconhecer, até os pais identificar, tipo, esse ele gosta, esse ele não. Então, isso também é importante. É descobrir o paladar da criança, né, nesse momento, né? Sim, e na verdade, é isso. É introduzir a criança aos alimentos. Eu falo que o comer é o último passo. Que o mais importante é a exploração. Então, acho que isso é um ponto importante se for optar pela tradicional, que a gente fala, né, amassadinho. E outra coisa importante é a progressão disso. Então, esses tem que estar amassadinho, mas tem que evoluir para os pedaços. A gente fala que com 1 ano de idade, aquela criança tem que estar comendo na mesma consistência da família. 1 aninho? 1 ano. Passou do amassadinho ali junto com a família no mesmo alimento. O mesmo alimento, na mesma consistência, tudo igual. E não é engasgar, Fer? Não. Não é, porque são os receios, né? Porque se a gente pegar, assim, né, os palpites dos antigos, não, tem que ser tudo amassadinho, não pode, imagina, engasgue e tudo mais, então... E o que é muito curioso é que hoje se sabe que o risco de engasgo é maior para líquidos do que para pedaços. Pega a dica, gente. Pega a dica da Fer. Fiquem atentas. Então, eu acho que... A gente pegar nesse amassadinho, ok, desde que esteja cada um na sua propriedade original e o paladar seja descoberto. Isso. E os pedaços, Fer? Então, que é um outro método, né, que é conhecido como BLW. Não tem problema nenhum, desde que esteja no corte correto e na consistência correta. Então, isso é
imprescindível para quando se opta por esse método. Então, a gente fala, a consistência tem que estar de uma forma que a gente consiga amassar com as pontas do dedo, né, dos adultos. E em corte, geralmente, que a gente fala assim na horizontal. Vertical. O corte esteja na vertical, que é o mais seguro. Logo no começo, a gente fala que também seja um tamanho maiorzinho, que a criança consiga... ela tem isso, ela consegue fazer isso com a mão e que sobre para ela conseguir colocar na boca, né? Isso estimula também a coordenação deles, Com né? certeza. Tudo, né? Eu acho que quando tá trabalhando nos pedaços, você vai estimular várias coisas além do paladar, né? Exatamente. Isso que eu acho interessante do método. E nada impede também de misturar. Eu vou dar amassadinho, eu vou deixar explorar e fazer um dia outro, pode ser um pouco confuso, mas pode ser ao mesmo tempo. Então eu vou dar no prato, mas eu também vou deixar explorar com as mãos. Entendi. Aquela brincadeira com a comida, né? Esse momento as mamães têm que preparar para deixar tudo à vontade. Vai sujar mesmo, vai fazer aquela bagunça, mas é muito importante passar pela essa etapa, né? Eu acho que a descoberta deles, né, é muito, muito importante. Não só pela relação com a comida, né? Que isso também, mas também, igual você falou, pelo próprio desenvolvimento, né? Que a alimentação é um campo rico de conhecimento, de desenvolvimento de textura, cor, cheiro. Isso é incrível. E o que eu gosto, o que eu não gosto? Ai, meu Deus. Ô, Fer, quando a gente fala assim de um cardápio para o bebê, você monta assim um cardápio para a mãe? Como que funciona assim um pouquinho desse trabalho da sua, né, do seu trabalho da introdução alimentar? Sim, eu oriento como as escolhas, ajudo, monto junto com a família, vejo o que é rotina e tento encaixar. E na primeira semana a gente pode fazer isso, isso e isso, e vou direcionando essa introdução alimentar, como pode ser feita, quais os alimentos, o que caberia em cada etapa. Pegando esse gancho da parte aqui da alimentação do bebê, mas vamos pensar lá na gestante. Se a gestante não consome algum tipo de alimento, isso vai influenciar nesse bebê na introdução alimentar? Pode ser que sim. A gente, os estudos também mostram que o líquido amniótico, né, lá no nosso útero, né, do bebê, ele consegue ter o sabor dependendo do alimento que a mãe come. Então, aquele bebê já foi exposto. Então, ele tem uma memória daquele sabor. Agora, se a mãe tem uma alimentação que não teve uma variedade muito grande, e aí pode ser que seja mais difícil o bebê aceitar. Uau! Gente, olha só, a gente começa com a nossa responsabilidade lá atrás, né? Tem sempre umas partinhas. Com a introdução alimentar, né, toda essa parte bonitinha, a gente consegue auxiliar aí nessa seletividade alimentar, Fer? Sim, e mais ou menos o que a gente já falou. Então, começa desde lá da gestação, né, o contato com esses sabores, daí a gente vem para a introdução alimentar. Quanto mais exposição a diferentes tipos de cores, texturas, sabores, consistências, tipo, uma hora pedaço, uma hora amassadinho, isso também é muito bacana, que vai aumentando aquele leque da criança, maior chance dela aceitar mais alimentos e diminuir a seletividade alimentar. Que incrível, né? Ô, Fer, eu vejo muito, assim... Eu tô na fase materna, né? Meu filho é pequeno. E, assim, dentro de casa mesmo, ele tem muita seletividade alimentar. Pequeno, assim, 8 anos, não é pequeno mais, né? 8 anos. Então, assim, ele tá naquela fase. Até os 2 anos, comeu tudo bonitinho, tudo que eu dava, comia. Nossa, era uma pratada que dava até orgulho. Vai crescendo, essa criança vai começando a ter muita seletividade. E hoje, eu acho que ele é muito seletivo. É possível reverter? Cris, a gente tem que avaliar o grau de seletividade. Também nessa idade tem muita questão de exercer autonomia do que eu quero, do que eu não quero. Eu acho que é mais isso na minha casa. Mas às vezes a gente não consegue aquele ideal que o pai e a mãe desejam. Mas eu digo que o mais importante de uma criança seletiva e o trabalho que a gente faz de terapia alimentar é devolver o prazer da criança de se alimentar. Uau. Inclusive com alimentos saudáveis. Então, Existe uma terapia, isso? Sim. Não, fala um pouquinho disso. Essa parte a gente não tinha chegado. Sim. A terapia alimentar é trabalhar com a criança, né, em outro ambiente, de forma lúdica, essa transformação da relação
essa criança com a comida. Primeiro, a gente investiga o porquê ela é seletiva, que existem diversas causas, e eu escuto muito isso no consultório. É frescura, não come porque não quer. E, na verdade, não é bem assim. Sempre tem uma causa para essa criança ser seletiva. Seja comportamental, seja orgânica, que a gente diz, uma dificuldade até de mastigação, ou problemas sensoriais, né? Disfunções sensoriais. Então, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Investigou a causa, vamos tratar para ressignificar. Porque, um exemplo, uma criança tinha uma alergia oculta à proteína do leite de vaca. Até foi um paciente meu. Ele tinha muita dor ao se alimentar. Ele não queria, porque ele não queria passar por aquele desconforto. Então, a gente tratou a causa, só que ele ainda tinha medo dos alimentos. A gente traz para a terapia alimentar, ressignifica, porque sai do contexto da casa, da pressão de comer, e aí a criança já começa a enxergar o alimento com os outros olhos e acaba se aventurando, experimentando, incluindo no cardápio. Então, você faz, tipo assim, aquela parte lúdica com eles, de ir pra cozinha, exato. É isso? Sim. Nossa, que bacana. Imagina que diversão, né? E lá no consultório da Fer vai cozinhar com ela, é isso? Sim. A gente também sempre fala, né, que não é só o brincar, que o brincar com a comida também é importante no consultório, mas que cada sessão tem um objetivo terapêutico. Então, é tudo muito pensado estrategicamente, né, para atingir o objetivo esperado, né? Sim. E é muito importante, né, porque a hora que a criança, né, um exemplo, se você ressignificou para ele, né, o que era dor se tornar um prazer, exato. Né, você sarou uma dor de uma vida inteira que talvez não seja investigado, né? Nunca. A mãe precisa estar muito atenta, né, aos detalhes, né? Sim. Porque eu falo que é um significado da vida, né? Mas é muito bacana. Até eu vi isso hoje em algum lugar, eu li que quando a mãe desconfia de algo, é porque tem algo. Então, vai, investigue, né? Que foi isso que aconteceu no caso. Muitos profissionais, não tem nada. E eu falei, não, tem, vamos lá. Vamos ir mais a fundo, né, Fer? Sim. Esse olhar, né? Eu acho que a gente tem que, né, ainda mais você que trabalha com crianças, né? Esse olhar, assim, mais cuidadoso traz sempre uma resposta daquilo, né? Da dúvida da mãe. E talvez, se não for nada, vai ter um diagnóstico correto. Não é nada porque a gente fez todas as etapas exato. Necessárias, né? Mas vai trazer o melhor dentro das causas ali necessárias. Fer, eu tenho aqui uns mitos e verdades. Vamos lá para esses mitos e verdades? Vamos. Ó, o alimento que eu consumir, então, na gestação vai, então, sim, fazer diferença nessa introdução alimentar do meu bebê. Sim, então, verdade. Isso é uma verdade. Exato. Isso é uma verdade que... Pura. Se eu não comer algo, isso vai me dar trabalho para introduzir depois para o meu bebê. Sim, ele não foi exposto desde a gestação e aí pode ser que a rejeição seja maior. E eu acho que isso também é meio automático, né? O que eu não gosto, eu não ofereço, né? Ah, isso acontece bastante. Nossa, como a gente tem que se policiar, né? Porque talvez o meu paladar não é o mesmo. Talvez não. Cada paladar é o seu, né? Sim. E se eu não der para explorar, não vou conseguir saber, né? Sim. Bom, amamentação. Preciso restringir o glúten e a lactose durante a gestação? Isso é... Mito ou verdade? Mito. Mito? Como Mito. assim? Os estudos ainda apontam o contrário. Que se você consome glúten e lactose durante a gestação, a chance da criança desenvolver uma alergia é menor. Por quê? Porque ele é exposto a pequenas quantidades via placenta. Então, isso é muito benéfico. A mãe como se fosse uma imunidade já, isso? Exato, como se fosse uma imunidade. Então, é super interessante. Eu também tenho vários casos de que a mãe fez a restrição só durante a gestação. Achava que isso poderia ser prejudicial e a criança desenvolveu alergia ao glúten e à lactose. Uau! Então... Mito, não precisa restringir nada. Agora, vamos lá, para aquele mito da avó. Comer canjica, pamonha. Ajuda a aumentar meu leite? Não, porque tem que tomar leite para fazer leite. Mito. Cientificamente falando, não conseguiram comprovar essa via direta. De que os derivados, né, do milho, enfim, aumentaria a produção de leite. Mas eu escuto bastante no consultório, não sei se é um efeito placebo, de acreditar muito que aquilo vai acontecer.
Então, pode ser por isso e pode ser até porque são alimentos calóricos. Então, aumenta a caloria, então, às vezes, aumenta a produção do leite. Mas... Então, é um mito falando de estudo. De ciência. De ciência, falando da ciência mito. Mas... Sim. Na prática, existe casos que sim. Sim, inclusive o meu. Jura? Sim. Aumentou? O que você comeu? Canjica? Canjica. E depois, no outro dia, pamonha. Sim, gente, faz o teste. Não mal custa. Não vai fazer. Mal vai fazer? Não vai. Em excesso, né? Gente, pelo amor de Deus, não é uma bacia de canjica. É uma porção de canjica. Mas isso é legal, né? Porque eu falo assim, às vezes tem gente que fala, ai, não, mãe, nada a ver, vó, nada a ver. Talvez dê certo, talvez não. Cientificamente, não. Sim. Mas, experiência, sim. E é o que a gente também sempre fala, né? Que tem coisas que não são tão exatas assim, né? Aqui, às vezes... Mas vale a pena o teste. Não vai fazer mal, então ok. Agora... A não ser que seja diabética, né? Cuidado. Agora, outra coisa. Isso daqui me pegava muito. Eu sou a fã do refrigerante. É necessário restringir o refrigerante, chocolate, feijão, quando estiver na amamentação? Então. Ai, meu Deus, como isso me doeu. Tirar o refrigerante. Tirei. Mas é necessário realmente? É mito. É lógico que quando a gente trata de refrigerante, a gente tá falando de saúde. É outra coisa. E, às vezes, refrigerante de cola tem a questão da cafeína. Que o bebê pode ficar mais sensível e ter alguns efeitos. Ficar mais choroso, mais ligado, não ter dificuldade para dormir. Mas... eu vejo muito no consultório que a mãe fica muito culpada e acha que tudo é culpa da alimentação dela. E começa a tirar. Então, eu acho que é o feijão. Tira o feijão. Eu acho que E vai tirando todos os prazeres e até a alimentação saudável. E ela começa a ficar muito restrita. E isso vai ser prejudicial para ela e para o bebê. A minha orientação é sempre... você acha que é aquele alimento que está causando? Retira por um dia. Se você vê que o bebê melhorou, tipo as cólicas, então provavelmente era esse alimento. Então, vamos excluir. Mas não ficar excluindo tudo à torta e à direita, porque isso pode ser até ruim. E que a gente sabe que no momento da amamentação é muita privação de sono, de várias coisas. E, às vezes, tipo, um chocolatinho é o que vai... mudar a vida daquele dia. Exatamente. Então, é de pensar o porquê vai tirar, como e avaliar. Tá, então, assim, o gás do refrigerante não vai direto pro leite. Não. Porque existe muito extremismo, né? A gente pensa assim, não pode, né? Não pode, mas exatamente isso. Mas, gente, um pedacinho de chocolate talvez mudaria o meu humor, né? O meu ânimo, né? Não uma barra de chocolate, mas um pedacinho talvez me faria muito bem naquele momento, né? Então, a gente precisa avaliar o que nós queremos também, né, Fer? Sim. O que eu gosto, gente, eu amo refrigerante. Não deveria, mas eu amo chocolate. Ah lá, o que eu amo? Refrigerante, chocolate, né? Só que a gente vai fazendo as nossas escolhas, né, Fer? Sim. E quando a gente pensa na área saúde... eu fiquei sem tomar o refrigerante durante toda a amamentação. Na verdade, eu acabei ficando por quase 2 anos sem tomar. E eu sei que aquilo me fez muito bem, né? Organismo e a celulite que sumiu e tudo melhora. Mas quando a gente sabe aquilo que faz bem ou aquilo que está afetando, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento e levar para a vida, né? Porque eu já entendi que me fez bem e continuei, né? Então, entra na parte da autoestima... né? Todo o tratamento que fez com a Fer durante toda a gestação e entendeu, aprendeu o processo, porque é uma aula, né, Fer? Sim. É uma aula do que pode, do que não pode. Aí você entra nessa alimentação saudável e você vê o quanto faz bem, né? E aquele cuidado que vai pra família inteira, né? Porque se eu tô comendo bem, quem que cozinha? Quem que cozinha? Exato. Né, Fer? Fer, existe alguma dica, assim, que você queria deixar pras mamães, né? Pra tanto ou gestação, né? Ou que você vê, né, na parte alimentar aí das crianças. É tarde? Existe um tarde para buscar essa ajuda? Nunca é tarde. Não? Eu acho que não. E sempre os benefícios a gente colhe muito rápido, né? Então, nunca é tarde. A gente sempre pode procurar ajuda. E a alimentação saudável é algo que de fato, né?
Eu tenho uma paciente que fala, eu nunca achei que isso era verdade, mas que o exemplo arrasta. Que ela começou a mudar a alimentação, demorou, mas a família inteira foi junto com ela e falou, vale a pena. Eu acho que tem muito também do que você falou, autorresponsabilidade. Tipo, eu sei que isso faz mal, mas eu quero até o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a chave de tudo. Não acredito que a gente não consegue ter esse equilíbrio todos os dias, mas tem um dia que a gente consegue comer mais saudável e outro que a gente abre mão. E que isso também é necessário, porque viver uma vida também só de restrição, só de alimentação saudável, no mundo que a gente vive hoje, é muito difícil. Mundo fast food, né? Então, mas eu acho que isso. E que também é muito importante aliar o que é saudável daquilo que nos dá prazer. Acho que esse seria o segredo. E com as crianças, permitir também, né? Vai na festinha, sim, né? E saber até. E que até a restrição pode ser também muito negativa. Eu já vi casos de que era muito extrema a restrição e a criança ia numa festa de aniversário sem a supervisão dos pais e comia absurdamente até passar mal. Meu Deus. Então, é algo que... É o que eu falei, o equilíbrio é muito importante, de saber a hora de ceder e saber a hora de não ceder. Que incrível, né, Fer? Nossa, eu falo que quando, né, na verdade foi até uma seguidora que sugeriu esse papo nutricionista. Eu falei, uau, que incrível, porque realmente a gente pega numa parte que a gente tem muita dúvida, às vezes não, né, a maioria não tem esse hábito. A hora que a gente conversou, que falou assim, nossa, mas a gente precisa se preparar para uma gestação. Eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar por esse ângulo. Sim. São tantos pontos que pega, né, que eu falo, é muito importante a gente conhecer um pouquinho de cada. E agora que a gente tem a informação, a gente tem que ter execução sobre ela, né? Sim. Mudar esses hábitos e melhorar um pouquinho de tudo. Fer, onde que você atende hoje? Onde que as mamães podem te encontrar daqui de Limeira? Como que funciona o seu trabalho? Eu atendo na Clínica Santé, na Rua Independência. E vocês podem também me seguir no Instagram, me chamar por lá. Fer Borges, nutricionista. Ai, que incrível, Fer. Gratidão pela sua companhia, pelo nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor para muitas mamães, assim como para mim, né? A gente olha pra gente primeiro, né? A gente primeiro, eu me identifico, depois a gente vai buscando a informação para compartilhar, né? E eu fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite, ter deixado as crianças, né? 2, né? Não é 1, é 2 pequenininhos, e vim aqui compartilhar o seu conhecimento. Gostaria de passar para você uma lembrancinha do nosso patrocinadora. Obrigada. E é isso. Pessoal, vocês podem encontrar todo esse conteúdo na plataforma que você mais preferir, tanto YouTube, Amazon, Spotify. Então, quando estiver no ar, está em todas as plataformas. Escolha a sua preferida e venha ver esse conteúdo que ficou incrível. Gratidão, Fer. Meninas, até um próximo podcast e eu espero todas vocês.